Vamos falar sobre arte? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje a gente vai conversar sobre arte como terapia do Alain de Botton e do John Armstrong. Antes de começar a falar do livro, vou explicar aqui o cenário diferente. Vocês vão ver esse cenário aqui nos próximos vídeos porque eu estou de mudança. Então aquele cenário das prateleiras atrás de mim, dos livros e tudo mais, vocês não verão em vídeos novos, só nos passados, né? Meus livros estão todos aqui encaixotados, minha casa está uma bagunça. E este é um cantinho que eu achei para gravar, né, nas próximas semanas até eu mudar definitivamente. E aí vocês verão um novo cenário. Quem sabe eu possa fazer um tour pela minha biblioteca depois que eu me mudar, né? Fica aí a promessa, vamos ver. Talvez demore um pouco, porque até eu me organizar vai passar um tempinho aí. Mas eu não podia deixar de gravar vídeo para vocês só porque eu estou de mudança. Então a gente vai ter esse cenário aqui e isso também faz com que eu não consiga gravar tantos vídeos variados mais, porque meus livros estão encaixotados. Então assim, ficar pegando livro para mostrar não vai ser possível por um período. Então talvez eu faça vídeos de livros que eu tenho fora das caixas, os livros que eu estou lendo, para mostrar para vocês, tá? Então eu peço um pouquinho de paciência, acho que em fevereiro tudo volta ao normal. Agora vamos ao livro. Eu falei para vocês em algum vídeo aí, acho que de leituras de dezembro, que quando eu fiz aquele vídeo sobre o Da Vinci e disse que seria legal a gente começar a falar sobre arte no canal, já que eu gosto bastante, eu acho importante, né? Principalmente nesse contexto, fica mais importante falar de arte. E aí eu fiquei, aí muitas pessoas gostaram da ideia, isso foi em maio, né, porque comemoração da morte do Da Vinci. Mas de lá pra cá eu não fiz nada, eu falei, como eu vou fazer vídeo sobre arte se eu não sou grande entendedora? Já fiz curso de História da Arte, frequento o museu pra caramba, amo, pra mim é uma necessidade, a função da arte pra mim é muito clara, mas eu não sou especialista, então resolver no meio da leitura, porque este é um canal literário, não é mesmo? Então vamos ler sobre arte, assim como eu falei que a gente ia ler sobre política, ler sobre tudo, né? Vamos ler o mundo, afinal de contas. Então, para tratar de arte, a gente vai ler livros sobre arte. Então, eu tô começando com livros assim, bem introdutórios ou ensaios que tratam assim, de cernes, né? Então, o que é arte, a função da arte e tudo mais. Fiz um vídeo sobre o livro do Tolstói, o que é arte, né? Na concepção dele lá. E agora este aqui, arte como terapia. Então assim, se você quer começar a entender a arte, gostar de arte, principalmente artes plásticas, este aqui pode ser uma boa opção. Eu gostei dessa abordagem, mas eu gostei de como ele organiza, ele analisa obras aqui, apresenta 7 funções para a arte. Eu tô fazendo assim, mas são 7. 7 funções para a arte e é sobre elas que eu vou falar aqui. Mas antes, olha só o que ele fala no começo. Vou ler alguns trechos para facilitar aqui. Para descobrir a finalidade da arte, é preciso perguntar o que deveríamos fazer com nossa mente e nossas emoções, mas não conseguimos fazer muito bem. Em quais fragilidades psicológicas a arte pode nos ajudar? Essa é uma pergunta. E aí, quando ele diz isso, já me ganhou. Mas aí também tem uma dificuldade, assim. Aqui é um estágio que talvez seja superior a um outro que muitas pessoas ficam encrencadas nele, que é o seguinte: é preciso perguntar o que deveríamos fazer com nossa mente e nossas emoções, e não conseguimos fazer muito bem. Então, ou seja, ele está falando aqui que para você entender a função da arte, começar a lidar com a arte, você tem que fazer um diagnóstico de si. Não é isso que ele está dizendo, de alguma forma? Agora, quantas pessoas percebem a necessidade de fazer um diagnóstico de si? Quantas pessoas fazem um diagnóstico de si, de fato? Porque às vezes as pessoas percebem a necessidade, mas não fazem nada, preferem reclamar, né? Então, percebam que há um estágio anterior necessário que nem todos passam por ele. E aí, entender a arte, deixar a arte, como eu brinco, obrar sobre a gente, fica muito difícil. Mas vá lá. E aí ele apresenta 7 funções para a arte. E percebam que a cada função ele apresenta uma imagem e ele analisa a imagem de acordo com aquela proposta da função. Então assim, a cada função, não só uma imagem, mais de uma imagem, ele explica
a imagem sob a perspectiva da função que ele falou. Então assim, a primeira função que ele fala, rememoração, que é o que? A arte como uma preservação da memória. E o que ele fala sobre isso? A arte nos ajuda a cumprir uma tarefa de importância central na vida, conservar as coisas que amamos depois que elas partirão. Queremos lembrar o que é realmente importante, e aqueles que consideramos bons artistas são, em parte, os que parecem ter escolhido bem o que lembrar e o que excluir. E aqui já dá para fazer um link com aquela obra de Tolstói, que é arte. Ele fala do bom e do bom artista, assim como o Tolstói falou. Só que o que ele fala? Ele fala que a boa arte capta o núcleo da significação. Então assim, a boa arte ela destaca o que é importante e exclui o que não tem representatividade. Vocês podem me dizer, mas isso varia de acordo com a pessoa? Sim e não. Se a gente pensar em fatos históricos, aí fica mais fácil entender o que ele está falando. Vou pegar a Liberdade e Ganho do Povo, do Delacroix, imagem. Naquela imagem, que eu já falei sobre ela aqui, tem um post no blog que eu vou deixar aqui. Naquela imagem, a gente vê ali a síntese de um monte de coisa. O que é importante, o que era importante naquele momento, ali a Revolução das Barricadas, acho que de 1830. E o que estava em questão ali? Delacroix conseguiu captar muito bem. Então, assim, não é uma questão de subjetividade? É. Mas a depender do que está sendo tratado, a questão da representatividade é fácil de colocar em questão. O que é mais representativo sobre a Revolução de 30 está lá. Um bom artista conseguiu fazer isso. Um mau artista não teria reunido aqueles elementos lá, as 3 classes sociais, a alegoria, a questão da liberdade, um monte de coisa que a gente sabe que é importante para aquele momento. É mais ou menos disso que ele está falando aqui. A segunda função, esperança. Esperança, algo semelhante a uma projeção. Então você está num contexto, você está numa realidade, aí você se projeta. A projeção é uma esperança, né? Se você está projetando o futuro, é algo que você prospecta, né? Você está ali projetando porque não existe ainda. Então é algo que você almeja. E ele, olha só, ele apresenta a obra do Monet, do Matisse, e comenta: os problemas do mundo nos são apresentados com tanta frequência que precisamos de instrumentos para preservar o ânimo. Ou seja, a arte pode nos ajudar a ter ânimo, a projetar, a ter esperança. Um dos aspectos mais estranhos da experiência da arte é o seu ocasional poder de nos levar às lágrimas. Não diante de uma imagem angustiante ou assustadora, mas de uma obra de extraordinária graça e encanto, que nos confrange por alguns instantes. Isso me fez lembrar assim, imediatamente quando eu li de uma amiga minha. A gente fazia o curso de História da Arte no MASP e a gente sempre visitava o acervo. E tem uma obra especial de Van Gogh. Aliás, ela se comove com todas as obras de Van Gogh, mas tem uma especial no MASP, que é, acho que Passeio ao Crepúsculo, alguma coisa assim, imagem. Toda vez que ela se colocava em frente daquela imagem, daquele quadro, ela começava a chorar assim, copiosamente. Ela não sabia explicar porquê, mas ela só falava que se sentia muito emocionada. A Van Gogh fazia isso com ela, especialmente aquela obra. Assim, eu olhava, claro, mexia comigo, porque aquele efeito de cor e luz, né, aquele efeito de vitral que o Van Gogh usava muito bem, e quando você conhece a história dele, parece que aquilo tem mais significado, tem mais brilho, mais cor ainda. Claro que aquilo me comovia, mas não a ponto de ficar em lágrimas como ela ficava. Então é mais ou menos isso que ele falou. Ela não necessariamente projetava, talvez no caso dela estava na primeira função de lembrar de alguma coisa, não sei, né? Mas ela olhava para aquilo e começava a chorar. Terceira função, sofrimento. Muitas coisas tristes ficam ainda piores porque achamos que somos os únicos a sofrer. E aí ele apresenta obras de arte, sim, ele analisa e nos ajuda a nos aliviar com o nosso sofrimento. Sobre isso eu posso falar muito bem,
Porque muitas vezes eu estou passando por situações muito difíceis, aí eu falo, eu preciso de um museu. Por quê? Porque eu sei que estou sofrendo com muita coisa, e quando eu vejo algumas obras de arte, principalmente artes plásticas, aquilo me afeta a tal ponto que eu me sinto a mosquinha, assim. Meus problemas, minhas questões são diminutas. Então, quando a gente vê retratado o sofrimento do outro, de outrem, outros, a gente se percebe ridículo. Eu me percebo ridícula muitas vezes. Talvez eu tenha consciência daquela primeira frase que eu li aqui, de você saber o que te falta, então a arte te ajuda. Então eu sei que me falta, eu sei que quando eu tô assim, eu sei que se eu for numa exposição, tá, eu vou me sentir melhor. Por quê? Porque eu me coloco no meu lugar, né? Eu sei que eu sou ridícula por estar achando, me sentindo a maior sofredora do universo, sendo que é ridículo, meu sofrimento é ridículo perto de vários outros. Quarta função, reequilíbrio. Ele fala, uma obra de arte nos ajuda a retornar as partes faltantes da nossa personalidade. Eu amei isso. Ele fala assim, dizemos que uma obra é bela quando provê as virtudes que nos faltam, e dizemos que é feia quando nos impõe temas ou estados de espírito que nos ameaçam ou já nos dominam. A arte promete a completude interior. Eu acho que uma das funções da arte é colocar a gente em contato com a gente mesmo. É fazer a gente se voltar pra gente mesmo. Aí eu volto ao que o Tolstói disse lá, o que é arte. Ele falou que a arte é expressão de sentimento. Então, se você está diante de uma obra de arte, você está diante de expressão de sentimento de uma outra pessoa, isso faz com que essa expressão te afete. Seu sistema límbico, que é o sistema das emoções, o sistema límbico fica totalmente exposto e vulnerável. É por isso que a arte é necessária, porque a gente precisa dessa exposição muitas vezes, até mesmo para nos humanizar. Quinta função, compreensão de si. E essa função está diretamente associada às outras que eu já falei, né? Principalmente essa última aí, que nos humaniza. Quando sentimos afinidade com o objeto é porque os valores que ali sentimos presentes são mais claros nele do que costumam ser em nossa mente. Ou seja, o sentimento expresso pelo artista, seja por meio de um objeto feito ou por algo representado, nos coloca em contato com a gente mesmo. A gente gosta mais ou menos de acordo com o que a gente tem dentro da gente. Por isso que eu falo que é entrar em contato com a gente mesmo. E às vezes a gente não tem consciência daquilo. Às vezes a gente sabe por que gosta, às vezes a gente não sabe por que gosta. Perceber pelo menos o que a gente gosta e o que a gente não gosta, coisas que a gente se identifica com elas ou não, já nos ajuda a nos entendermos. E a gente sabe, quando a gente se entende, a vida fica mais fácil de lidar. Ela não fica mais bonita nem mais feia, mas mais fácil de lidar. Sexta função, crescimento. Ele fala, a aversão a algum gênero de arte pode nascer de experiências de fato traumáticas. Isso está diretamente relacionado à quinta função, a compreensão de si. É o que eu acabei de falar. Às vezes você não sabe por que não gosta, às vezes você não sabe porque tem aversão a uma coisa ou outra. Mas aquilo está dizendo muito sobre você. O fato de você ter aversão diz muito sobre você mesmo. Você só não consegue organizar as coisas. E aí ele chama de crescimento por quê? Porque quando a gente começa a se conhecer, a gente cresce. Porque a gente lida melhor com a gente mesmo, a gente lida melhor com o outro. Né? Apreciação, sétima função. Olha só o que ele fala. O hábito também pode se tornar causa de infelicidade quando passamos a mal notar coisas que, mesmo conhecidas, merecem cuidadosa atenção. Em vez de suprimir as coisas secundárias para nos concentrarmos no que é essencial, como deveria acontecer na estrada, suprimimos elementos do mundo que tem muito a nos oferecer. Ou seja, a arte, ao representar coisas do cotidiano, coisas singelas, nos obriga a prestar atenção. Quando a gente está com vista cansada, a gente não presta atenção. A rotina faz com que a gente fique com vista cansada. O que eu chamo de vista cansada é passar pelas coisas sem percebê-las. E aí eu me lembro, Morandi, eu acho que é. Isso aqui é um artista italiano e ele pintava garrafas. Isso no começo do século XX. A gente estava ali num momento de muita mudança, de um ritmo muito acelerado para a época, imagina hoje em dia. E aquilo era um elogio à estabilidade, permanência,
a coisas decantadas, postas e deixadas no lugar cotidianamente. Então, eu vi várias obras do, acho que Murandi mesmo. A princípio eu não sabia o que representava. Depois que eu fiz aulas e tal, eu entendi. Pensem que o futurismo surgiu na Itália. O melhor lugar para surgir o futurismo era a Itália, porque a Itália é um país que tem o passado pesando, né? Tem a carga histórica muito forte. Eles mal podem cavar que descobrem objetos valiosos e tal, não podem mexer em muita coisa. Claro que o futurismo só podia nascer ali. Eles queriam futuro, queriam modernidade, porque eles não aguentavam mais o peso do passado. Mas também tinha aqueles que iam contra essa corrente do futurismo, né? Não, eu quero permanência, não quero velocidade, eu não quero dinâmica, eu quero permanência, eu quero estabilidade. Murandi é um deles. E ele representou isso com o quê? Com objetos cotidianos, nos chamando a atenção para apreciação de objetos cotidianos. Ele fala mais um monte de outras coisas aqui, mas eu só quis chamar a atenção para essas 7 funções. Tem mais um monte de outras coisas, capítulos e tal, mas o vídeo vai ficar longuíssimo se eu me ater ao resto. Eu acho que falando dessas 7 funções já é o suficiente para despertar ou não o interesse de vocês em ler o livro. Eu li trechos, vocês perceberam como eles escrevem, então assim, uma ótima sugestão para quem quiser se aproximar de arte. Me diga o que vocês gostam mais em arte, qual o tipo de arte que vocês gostam mais, música, escultura, pintura, enfim, qual é a relação de vocês com a arte, certo? E me indiquem mais livros sobre arte, assim, a princípio esses mais introdutórios, ou então algum sobre algum movimento específico. Eu tenho um sobre as vanguardas, que é bem legal, eu li trechos para a faculdade, e depois eu vou ler aqui depois que eu desencaixotar. Mas algum livro assim sobre, sei lá, expressionismo, sobre não sei o que, não sei o que. Com este viés mais didático, pensando para iniciantes, porque eu tenho livros de arte aqui. Eu tenho em inglês, em francês, em português. Eu tenho, mas eu acho que eles não são próprios para quem está começando. Então me indiquem, por favor. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais, Kivi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.